Então vamos lá falar sobre o Foro de São Paulo. Queria saber qual que é o seu interesse no tema e já emendando a primeira pergunta óbvia, né? Como era 30 anos atrás, falava que era uma teoria da conspiração, né? Pois é, meu cara. Antes, só agradecer o convite, né? Agradecer o vinho. Realmente, eu quero até pegar o cupom, porque é bom mesmo, né? E um elogio que eu quero fazer, sobretudo ao trabalho, né? Eu gosto muito, acompanho já há bastante tempo. Tivemos uma oportunidade de nos falar rapidamente no evento do Centro Dom Bosco, né? No Isso, ano passado. exatamente. Mas eu acho fenomenal a questão de vocês terem escolhido, assim, Caravelas por projeto, né, pra editora, tudo. É sensacional esse nome. Tem algo de transcendente, né? Da nossa Obrigado. ligação portuguesa. Eu amo Portugal, nunca fui em Portugal, mas eu considero o Brasil parte de Portugal, né? Eu acho que isso tá no legado. E eu sou apaixonado. Eu acho que quando eu vi o logo, o nome do podcast, quando colocaram, eu falei, que bola dentro, que golaço, né? Tem Obrigado. um sentido muito bom. Sobre o Foro de São Paulo, né? O Foro de São Paulo, aliás, todo o processo revolucionário sempre foi um objeto de estudo meu desde criança, mesmo sem eu saber. Eu sempre gostei muito de história e ali quando eu fui pro colegial, a minha matéria favorita era geografia política, né? Obviamente, todo aquele viés de esquerda, né? Eu tinha ali as minhas indicações socialistas também na juventude, né? Não dá para fugir muito. Meu pai, ele foi parte daquele movimento dos metalúrgicos nos anos 70 e 80 no ABC Paulista, então Ah, você morava no ABC? não, eu sempre morei ali na zona norte de São Paulo, né? Boa parte da minha vida ali no bairro da Brasilândia, né? Mas o meu pai sempre trabalhou em São Bernardo do Campo, Carmanguia, né? Toda essa parte da metalurgia. Então, a referência que eu tinha em casa era muito do PT, mas era aquela referência não ideológica, mas não a representatividade, Ah, porque tá. o sindicato e etc. Então eu cresci meio que olhando a esquerda, né, como algo positivo. E para mim, direita era algo completamente fora da curva. E eu sempre tive interesse por política. Desde de molequinho, eu parava na banca de jornal para ler jornal, assistia horário político. Assisto horário político desde 1998. Debate político, eu sempre gostei, né? Apesar de não ser muito afeito à política eleitoral. Ali pelos idos de 2010, mais ou menos, 2011, eu comecei a, por percepção própria, ver que alguma coisa não estava muito certo nos rumos que o Brasil estava e algumas ligações que tinha no todo não fazia muito sentido. Eu comecei a entender que a esquerda era um problema. Aquilo era uma demagogia, né? É tanto que nessa época minha esposa me deu um livro que era o Manual Politicamente Incorreto da Esquerda, alguma coisa assim. E pra mim aquele livro assim, eu li e falei, nossa, é muito do que eu tô vendo, mas não conseguia colocar pra fora. Mas aí você vai trabalhando, tal, vem as jornadas de 2013 e aí eu comecei a observar mais de perto o que estava acontecendo na América Latina, mas ainda sem ter um contexto muito aprofundado, né? Mais ou menos ali pelos anos de 2014, 2015, eu conheci o trabalho do professor Olavo de Carvalho, né? Começo a consumir material dele, livros, depois fui aluno do COF, e é onde que eu comecei a entender mais sobre o Foro de São Paulo. E comecei a estudar mais sobre isso, né? Nesse meio tempo, eu me tornei um integrante do Terça Livre e ali eu comecei a trazer mais à tona esse lado mais da política internacional dentro do Terça Livre, né? Era algo que eu procurava trazer e sempre de olho no que estava acontecendo na América Latina. Então eu acompanhei aquela crise da Venezuela de 2017, né? Quando aquele militar, o Oscar Pérez, foi Ah, assassinado, tá. né? Foi o tempo que dá o fechamento das fronteiras também? Ou foi no ano seguinte? Não, foi o fechamento das fronteiras 2017. Foi quando o pessoal pegou um helicóptero, começou a jogar granada em cima da sede do governo venezuelano. E aí depois cercaram o Oscar Pérez com mulher grávida e tudo. Usaram traficantes, né, para subir lá a favela e assassiná-lo, né? Ele já tinha se rendido, filmou praticamente a execução dele. Então eu passo a estudar cada vez mais, né, tudo que estava acontecendo na América Latina e os desdobramentos da Operação Lava Jato. E eu sempre tive essa atenção especial, né, pela geopolítica como um todo, né? Apesar de acompanhar a política interna, eu sempre acompanhei mais a política internacional.
E a ideia de começar a escrever, fazer um trabalho de aprofundamento no Foro de São Paulo surgiu de duas oportunidades que se juntaram, né? Uma, a vocacional, né? Eu não escondo de ninguém, né? Isso que eu levo o meu trabalho muito mais como uma missão e um apostolado de uma promessa que eu fiz à Nossa Senhora quando eu comecei esse trabalho. Você sempre foi católico ou não? Não. A minha conversão, meu batismo, né, os meus sacramentos, eu comecei a receber em 2017. Né? Até então eu era testemunha de Jeová. Né? Fui por muito tempo, saí, né, da denominação em 2004. Fiquei muito tempo afastado, né, mas minha esposa é católica, né, desde de berço. E eu fui passando, conforme eu ia estudando, eu sempre gostei muito de história também. Quanto mais eu me aprofundava em história, entendia o processo, né, de como, tentando pegar o fio da meada, de como que a revolução chegou aonde nós estamos aqui hoje. Para entender o hoje, a gente precisa olhar para o passado. Cada vez mais eu batia na Igreja Católica, né? E eu falei, não, é impossível que uma instituição com 2000 anos de história, com seus acertos e os seus erros, não tenha algo aqui de transcendente e que leve isso à frente, né? Então, eu vi isso cada vez mais ficando latente. Então, meu processo de conversão começa ali em 2014. Eu tenho até um depoimento de conversão no Centro Dom Bosco, né? De todo esse processo. E em 2017 eu começo a receber os sacramentos de maneira geral. Então, a primeira oportunidade foi numa conversa que eu tive com o César Kim, né, que é o dono do SEDET, e em um evento, a gente estava conversando e ele estava me falando dessa nova linha editorial que ele estava publicando, que era o Mínimo, e ele queria que eu escrevesse algo sobre a monarquia, né, brasileira, que é um outro tema que eu também estudo bastante, gosto bastante. E eu falei para ele, olha, legal, aceitei o convite, mas depois alguma coisa tocou em mim, eu conversei com ele e falei, olha, eu gostaria de escrever sobre o Foro de São Paulo. Ele falou, eu acho isso maravilhoso. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque a gente vai lançar um livro de coletâneas de artigos do Olavo de Carvalho sobre o Foro de São Paulo e você poderia escrever e a gente lançar junto isso. Ele falou, o que você está pretendendo fazer? Eu falei, eu quero trazer uma visão nova do Foro de São Paulo. Todo mundo sabe que o Foro de São Paulo é um grupo que se reúne, tem as diretrizes, mas o que o Foro de São Paulo faz? Como que é o Foro de São Paulo, como diz o carioca, no asfalto? Né? Tem uma parte histórica, mas tem uma parte de instrumentalização e a gente precisa entender como isso funciona de fato, além das atas, além do discurso, além do que a gente sabe que o Chaves, que Maduro, que Lula, Ortega, Fidel, né? A gente precisa entender mais o Foro de São Paulo. E aí ele falou, não, vamos em frente então. E a outra foi uma das últimas aulas que o professor Olavo de Carvalho fez, e em vida, né, ele já estava bem debilitado, e ele falou, olha, eu tenho aqui diversos temas que eu trouxe ao longo dessas mais de 500 aulas, e é impossível uma pessoa se aprofundar em tudo. Então, eu peço que vocês, meus alunos, cada um escolha um tema e tornem esse o tema da sua vida. Né? E isso eu fiz e entendi, já fazia esse trabalho de entender como funcionava a Revolução Latino-Americana como um todo, né? E todas as suas afluências externas que nós temos, né? E aí passei a me aprofundar mais no Foro de São Paulo. Assim surge esse livro, O Mínimo sobre o Foro de São Paulo, que é um best-seller hoje, né? É até vergonhoso para nós como brasileiros, né? Best-seller com um pouco menos de 10 mil cópias vendidas, né? No Brasil... É que o Brasil lê pouco, então o número desse é muito. É muito. É muito, né? Mas aqui no Brasil, esse número já é um best-seller, então ele tem quase 10 mil cópias vendidas. E agora tá na gráfica um livro que vai ser, vamos dizer assim, o compêndio mesmo do meu trabalho sobre o Foro de São Paulo, que eu não acho que terminou, mas que traz uma visão ainda mais aprofundada, mais ampla sobre o Foro de São Paulo, né, que vai se chamar O Foro de São Paulo e a Pátria Grande. E aí, respondendo a sua pergunta, né, com esse preâmbulo, o Foro de São Paulo ele foi descoberto por um brasileiro chamado José Carlos Graça Wagner, né? Ele é um advogado, ele ficou muito famoso. Esse nome não me é estranho. Não, ele tinha bastante participações em programas da TV Gazeta nos anos 90. E ele ficou famoso, inclusive, na época que a Gazeta foi exibir o filme Calígula,
O filme Calígula é um filme pesado, né? E ele conseguiu uma ordem judicial para impedir, o filme fez de... muito bem. Né? E aí o filme Calígula não foi exibido. Só que o que aconteceu? O José Carlos Graça Wagner, ele como advogado, ele fez uma viagem de negócios e turismo também a Miami em 1993. E lá ele teve contato com alguns cubanos, alguns dissidentes cubanos, e ele conversando sobre a situação de Cuba, da ilha, etc., o que estava acontecendo. Esses cubanos falaram, olha, existe uma organização nova, agora, porque estava naquele clima, né? Não, caiu o muro de Berlim. Então o comunismo vai acabar. O comunismo vai acabar e etc. Eles falaram, não, eles estão se reorganizando e a coisa é muito grande. E esses cubanos falaram para ele do Foro de São Paulo, né? Que já tinha tido ali até então 2 edições. Né? Uma em São Paulo, que foi a primeira. Que deu o nome. E a outra em São Salvador. E tava para acontecer o 3º encontro. E São Salvador, acho que o segundo foi em São Salvador, se minha memória não estiver me traindo agora. E aí ele passa a pesquisar sobre isso. Ele começa a reunir jornais fora do Brasil, tentando entender esse movimento, recortes, né? Ele começa a formular um arquivo sobre isso. E ele começa... ele tinha uma entrada em certos jornais no Brasil. Ele era um advogado respeitado aqui no meio paulistano, né? Ele tinha bastante entrada. E quando ele começa a falar do Foro de São Paulo, ele começa a ser perseguido. Começou uma perseguição, isso é teoria da conspiração. Não existe. Existe, vamos colocar ele de lado, e começaram a destruir a reputação dele. Talvez foi o primeiro grande cancelado da direita moderna e da nova república, né? Naquela época acho que falava assassinato de reputação. Assassinato de reputação. E ele tinha... Ele era leitor do Olavo de Carvalho, de algumas colunas que o Olavo escrevia. Ele entra em contato com o Olavo e fala dessa organização. E aí, mais ou menos ali em 99, 2000, o Olavo está lançando aquele jornal, o Mídia Sem Máscara, né? E ele começa a falar dessa descoberta do José Carlos Graça Wagner. Olha, o advogado José Carlos Graça Wagner está falando disso daqui, o pessoal está falando que não existe, mas existe. E o Olavo, ele pegava principalmente a questão das Farc, que era muito vivo ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, sequestros de políticos colombianos, estava muito na mídia brasileira, né? A ascensão do Chávez na Venezuela. Tanto que, se a gente pega o livro do professor, O Foro de São Paulo, acho que a organização mais citada é as Farc. É as Farc ali, ele falava Farc foi muito. Bem viva, mas sequestrou aquela Bittencourt, né? Sim, Ingrid Bittencourt. Ingrid Bittencourt, a senadora colombiana, né? Eu lembro de acompanhar isso no Fantástico. Eu era molequinho, mas eu acompanhava. Eu tinha o quê? Meus 14, 15 anos. Eu lembro bem dessa época. Não tô chamando o senhor de velho. Mas assim... Então, o Mídia Sem Máscara começa a escrever sobre. E 3 pessoas ali começam a escrever mais. A Graça Salgueiro. Lembro dela também. O Heitor de Paula. Ela é pernambucana, né? Eu acho que ela é pernambucana. A Graça Salgueiro. O doutor Heitor de Paula, que era um colunista do Mídia Sem Máscara, que tem um livro dele que é maravilhoso, é O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial. Eu tive até a felicidade de reeditar esse livro, né? Mandar um abraço, inclusive, pro doutor Heitor de Paula. Acabou se tornando um amigo. É uma honra para mim, né? Tê-lo conhecido. Já até fui na casa dele no Rio. É uma pessoa fantástica, de um conhecimento, assim, maravilhoso. E a Graça Salgueiro começa a escrever mais, né, sobre o Foro de São Paulo. Esse livro, O Eixo do Mal Latino-Americano, que falava muita coisa sobre o Foro de São Paulo, sai ali em 2008, mais ou menos. E o Foro de São Paulo sai da casinha mais ou menos em 2005, que é no aniversário de 15 anos do Foro de São Paulo. Que aí não dá mais para esconder. Não dá, o Lula faz A mídia já deu uma reviravolta de teoria da conspiração para a realidade, né? Exatamente. E foi em um momento de ascensão tanto do Lula quanto do Chávez. Né? Então, nesse momento, o Chávez ele começa a surgir como um baluarte de uma nova linha ideológica do marxismo, que é o socialismo do século XXI, e o Lula traz à tona o Foro de São Paulo, porque aí o Foro de São Paulo, em 2008, eles estão praticamente em todos os países da América do Sul, né? Com exceção da Colômbia e do Chile não estavam, exceção da Colômbia. Eu acho que a Colômbia e as 3 Guianas, né? Suriname, Guiana e Guiana Francesa. A gente tem até a Guiana brasileira ali, né? Que é Macapá. Amapá. Amapá, perdão, Amapá, a Guiana brasileira.
Então, todos os países eles estavam tomados pelo Foro de São Paulo. Foi o ápice. É tanto que nós tivemos uma reunião do Foro de São Paulo em 2008 dentro da sede do Mercosul em Montevidéu. Para se ter uma ideia, tem documentado isso no canal da Veja, um vídeo de 2008, assim, muito arcaico, tá lá até hoje. Né? A gente tem isso. Então, 2008 estava tudo dominado. Tudo dominado. Tava tudo dominado. Então, o Foro de São Paulo, ainda assim, a gente tem aquela narrativa, não, é uma reunião de velhinhos saudosistas, né? Não, eles não fazem nada do que o pessoal tá falando. Isso aí é teoria da conspiração da direita e tudo mais. A Graça Salgueiro, ela escreve o livro, o Foro de São Paulo. Agora não vamos lembrar o ano que foi lançado. Ele foi reeditado em 2016, né? Pelo Observatório Cultural, que não existe mais. Mas acho que é de 2010 ou 2011 o livro da Graça, do Foro de São Paulo. E a Graça focava muito nas atas. Ela fez um estudo das atas do Foro de São Paulo, o que é um material, né, muito bom. É tanto que eu presto homenagem a todos eles no meu livro. Tanto ao Dr. José Carlos Graça Wagner, Heitor de Paula, a Graça Salgueiro, o professor Olavo de Carvalho, né, outras pessoas que no meio desse caminho também, né, desbravaram um terreno como Bandeirantes para que eu também conseguisse entregar esse trabalho. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.